De Atibaia? Tem muita gente de Atibaia? Quem não é de Atibaia? Vamos lá. Goiânia, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Patos de Minas, Aracaju, Liverpool, Rio País, Bangu, Rio, Uberlândia, Anápolis, Fortaleza, Amapá, Papuda, Águas Claras, Angra, Maceió, Morumbi, Brasília, Blumenau, Juiz de Fora, Leopoldina, João Pessoa, Sol de Pedrinhas, sempre muito firme, Feira de Santana, BH, Atibaia ainda bombando, Rio de Janeiro, o Digger tá aí? Porto Velho, Barretos, Ipanema, Vinhedo. Vamos entrando. Bom, hoje o atraso parte se deve a mim, parte se deve à NET. Agradeço a NET por ter feito minha internet cair mais uma vez. E eu tive que fazer uma mandinga ali para conseguir ter uma conexão mínima para falar com vocês. Bom, eu tô em casa, mas eu saí cedo, cheguei agora só, eu tô checando, a Odebrecht eu acho que não mandou nada aqui pra casa. Da Kitchens, Tokstok continua aqui, é nosso. Acho que tô bem, né? Pagou? Vem dar um alô aqui pra galera. Pagou não para de correr, cara. Não para de correr. Desde que ela leu a matéria do Felipe Coutinho, ela fica aqui doida. E cá, Pagozinha? O que você tá comendo, hein? O que você tá comendo? Dá oi que tem uma galera que gosta de você. E aí, Pagô, o que você achou da matéria do Felipe Coutinho? Algo a dizer? A Pagô ainda tá meio perplexa. Vai destruir a casa, vai. Vai destruir a casa. Bom, então, vamos resumir para quem não viu. O furo do Felipe Coutinho, repórter da Sucursal de Brasília, que a gente publicou agora à tarde, consiste basicamente, além da parte factual, em demonstrar de uma maneira muito engenhosa, inteligente em termos jornalísticos, que ao contrário do que o ex-presidente Lula vem mantendo por meio de sua assessoria, a relação dele com o sítio em Atibaia é muito mais constante do que um lugar de descanso eventual. Então, a matéria demonstra, com base em documentos, em dados públicos compilados e cruzados, checados pelo Felipe Coutinho, que os seguranças do ex-presidente Lula viajaram 111 vezes até Atibaia, geralmente de São Bernardo do Campo. E por que isso? Porque todo ex-presidente, isso mesmo o Collor tinha direito, tem direito, não vou lembrar agora o número exato, são 7 ou 8 seguranças além de assessores. E de fato é uma necessidade. E esses seguranças viajam junto com o presidente e sua família, o ex-presidente e sua família, para naturalmente evitar qualquer tipo de problemas. O fato é que os registros das viagens e de diárias que, que esses seguranças receberam mostram claramente presença em Atibaia, uma presença constante, uma vez a cada 5 dias. Na Copa do Mundo de 2014, vários fins de semana seguidos. Mesmo quando Lula ia até a África, por exemplo, os seguranças estavam em Atibaia. Ou seja, os documentos demonstram de forma muito clara que há uma relação muito mais profunda do que o ex-presidente deixou transparecer até o momento entre ele e o sítio. De que ele tem uma relação muito intensa com o sítio e
Qual é a importância disso? A importância disso é, primeiro, porque ele havia negado até então. Deve continuar negando e se vitimizando, porque essa é a estratégia delineada por ele e pelo comando do PT. Vitimizar-se até o último ponto. Agora, o problema é que o sítio, como já se desconfiava há muito tempo e vinham acumulando-se evidências de que pertencia sim a ele e de que havia sido financiado não por ele. Portanto, quais fatos nós temos hoje e a reportagem do Felipe Coutinho é importante para, de certa maneira, não coroar, mas encaminhar ainda mais para provas contundentes de que o sítio sim pertence ao Lula. O fato de que o sítio foi comprado, embora não haja explicação para isso, por dois sócios do Fábio Luiz, um dos filhos do ex-presidente, aquele que enriqueceu com o dinheiro da Telemar e da Oi, que trabalhava no zoológico, depois virou o gênio dos games, e que, parêntese, né, Coluna Expresso, uma nota do Murilo Ramos, deu nesse fim de semana, que mesmo com a Game Corp dando prejuízo, a Oi, como sócio, autorizou saque de dividendos de 1,7 milhão de reais, enquanto a Game Corp estava com uma dívida de 7 mil. O sítio está em nome do Bittar e do Jonas Suassuna, que são parceiros comerciais há muitos anos do Fábio Luiz, família Bittar muito próxima da família Lula, e não se tem notícia de que os dois frequentem o sítio. O sítio é maravilhoso, como vocês podem ver pelas imagens na televisão, é enorme, bucólico, muito interessante. Foi completamente reformado e, como a Folha de São Paulo revelou na sexta-feira, R$700 mil ao menos em reformas foram bancadas pelo Odebrecht e foram coordenadas por um engenheiro que veio trabalhar na obra do Itaquerão, que também é da Odebrecht. No dia seguinte, a mesma Folha revelou que um barco, uma nota fiscal de um barco que foi levado até a propriedade, até esse sítio, em nome dela. Qual é a relevância disso? Não é o barco em si. A relevância é o reforço da ligação entre a família do ex-presidente e a propriedade do local. Porque quem pagou por esse sítio? É a pergunta que se impõe. Foi realmente o Jonas Suassuna e o Bittar? Foram realmente os sócios do Lulinha mais antigo, Lulinha 1? De onde que veio esse dinheiro? Né? Quem de fato fica nesse sítio, que não é um lugar nada desprezível? Até outro dia não se falava disso, né? Agora já se tem um quadro em que o ex-presidente Lula ou seus familiares frequentavam, ao contrário do que ele dizia, muito esse sítio, que esse sítio foi parcialmente financiado pelo Odebrecht e que esse sítio, que seria de amigos, na verdade está em nome de sócios do filho dele. Ou seja, desafia a imaginação e a criatividade mesmo brasileira, que esse sítio não seja do ex-presidente Lula e da sua família. E quanto mais versões se sobrepõem, mais complicada fica a situação, porque ela se soma à situação do triplex do Guarujá, que é igualmente enrolada. Enrolada por quê? Porque isso não posso falar. É enrolada por puro e simples fato de que o ex-presidente Lula não consegue se explicar. Por que ele não consegue se explicar? Transações imobiliárias são coisas muito simples. É muito fácil apresentar provas de como você comprou o imóvel. Vocês sabemos disso. Você financia o imóvel, você guarda todos os documentos. É um dos principais tipos de negócio que qualquer pessoa pode fazer, né? De classe média ou mesmo de classes mais altas.
Você investe muito do seu dinheiro, muito da sua vida, você guarda os documentos, né? Você bota no seu nome, você visita, você usufrui. Então, é muito fácil produzir provas de que você é dono ou não é dono de um lugar, né? Por que o ex-presidente Lula não consegue produzir provas simples, elementares, de que ele não tem nada a ver com o triplex no Guarujá, de que ele não tem nada a ver com o sítio em Atibaia, entre outros casos dele? Estou falando só da parte dos imóveis. Então, por que não há uma prova tranquila de que os bens dele foram comprados com o dinheiro que ele recebeu de forma legítima na presidência da República? Por quê? São casos em que a pergunta simples, por quê, já responde muito. Então, é importante, eu acho, que a gente perceba que está no momento em que fica muito difícil para o ex-presidente Lula se eximir de explicações claras, contundentes e talvez menos adjetivadas e menos conspiratórias. Quer dizer, é um direito dele e da família e de seus advogados simplesmente não responder às perguntas da imprensa ou do Ministério Público e apenas atribuir a uma conspiração política, uma conspirata política, toda e qualquer reportagem ou procedimento judicial no qual ele esteja envolvido. É um direito dele. Mas assim como eu suponho que é um direito dos brasileiros e de quem nos acompanha aqui, duvidar fortemente de que ele tenha boas explicações para esses fatos. Ou seja, o sítio não é dele. Por que o Odebrecht gastou 700 mil reais com o sítio? Por que esse empenho em não admitir que o sítio é dele? De quem é, afinal, o diabo do sítio? Então, uma omissão ou mentira vai tornando a situação mais complicada, porque são mentiras, como diz o vulgo, de pernas muito curtas, né? E o triplex do Guarujá é isso que vocês estão vendo, né? Ou seja, você tem empreiteiras OAS, Odebrecht, todas envolvidas no Petrolão, todas muito amigas. Odebrecht também envolvida... Esse barulho apagou, tá? Eu falo Odebrecht, ela começa a correr loucamente pela casa. Tem ninguém da Odebrecht não, Pablo, calma. Segura, cachorro. Então, quando você soma todos os fatos e as omissões que concernem esses fatos, fica difícil deixar de enxergar um padrão. Ou seja, de que a ascensão do presidente Lula e do ex-presidente Lula, a ascensão financeira dele, como mostra os sigilos bancários e fiscais, está muito atrelada à relação muito próxima que ele tem com as empreiteiras, sobretudo o AES e o Odebrecht. Não à toa, como nós estamos revelando há alguns meses e avançando, há uma investigação do Ministério Público Federal em Brasília sobre o tráfico de influência de Lula em favor da Odebrecht em obras financiadas pelo BNDES no exterior. Então, por que esses ao que tudo indica, favores da OAS, da Odebrecht? O que explica essa proximidade? O que explica o Léo Pinheiro o executivo presidente da OAS visitar o triplex junto com o triplex, na verdade, junto com Dona Marisa e o Fábio Luiz, por sinal? O que significa esse desencontro de informações? Não há nada de errado nisso. Isso é simplesmente uma conspiração da imprensa, dos políticos, do Ministério Público, da oposição, porque sempre é culpa da oposição também, né?
Então, o que a gente está vendo nesse momento é um avançar inexorável, a meu ver, nos, na aparente muito suspeita promiscuidade entre o ex-presidente Lula e as empreiteiras do Petrolão. Empreiteiras que prosperaram graças à caneta presidencial, não só no Petrolão como em outras áreas. Então existe uma relação de troca, há indícios sérios de uma relação de troca entre as ações do presidente Lula e do ex-presidente Lula, as benesses e os crimes perpetrados pela OAS e pelo Odebrecht, e fatos como a construção, aparentemente menores ou banais, como a construção ou reforma de um sítio, a construção ou reforma de um apartamento, mas é nessa maneira que aparece a promiscuidade. Diante das evidências até agora acumuladas, cabe ao ex-presidente Lula e seus advogados demonstrarem que isso não é o caso. Os elementos já são muito fortes para que não mereçam uma explicação para lá de convincente e substanciada em documentos e em testemunhos, em vez de adjetivos, né? Que como tem sido o caso, e na vitimização. Perguntas? Não é a primeira bomba ainda. Por que Lula não tinha bem nesse nome? Boa pergunta. Acharam sim coisas contra o Renan, bem em breve. Não tem informações sobre outros, por enquanto, sobre outros imóveis. Vou responder sobre Lula. Olha, em relação à gradação das provas e dos indícios, né, das evidências, no caso do TPS Guarujá, como isso é ligado à Bancop e aos crimes cometidos pelos sindicalistas envolvidos no desfalque à Bancop, isso está sendo apurado e investigado de uma maneira mais ampla. No caso do sítio, e vai chegar, creio eu, porque não são investigações difíceis, elas são apenas trabalhosas. Em São Paulo já ouviram muitos das testemunhas. É preciso a quebra de sigilos fiscais e bancários e uma pesquisa cartorial muito profunda e de instrumentos públicos de procuração para saber até que ponto a propriedade de um imóvel estava ou não em nome de alguém, né? E qual o valor, de onde veio o dinheiro. Eu preciso seguir o dinheiro, mas a ocultação de patrimônio é crime. Então é um caso que a gente vai ter que ver o desenrolar para saber até que ponto vai se identificar crimes, vai se identificar autoria, vai se identificar beneficiários, ou até que ponto vão se avançar em fatos, na comprovação de fatos, que embora não sejam, não indiquem a autoria de um crime, deixarão o ex-presidente Lula e sua família numa situação moral danosa, complicada. E para conseguir uma investigação realmente completa e se avançar nisso, é necessário, de um lado, quebras fiscais e bancárias muito bem feitas, assim como depoimentos e delações igualmente consistentes, né? Mas o caminho que está posto é esse. Novamente, não é um caso difícil. Não é um caso difícil, a não ser pela envergadura dos personagens envolvidos.
mas em termos de sofisticação criminosa, chega a ser simples. Perguntas? Se eu ainda me surpreendo? Não. Não me surpreendo. Vou ficar só mais um pouquinho em Lula, antes de ir para as outras. Eu acho que a real extensão do patrimônio desses personagens vai ter que ficar clara com as investigações, né? Acho que ainda há muitas surpresas pela frente. Como eu falei, 2016 será um longo ano. Mas sem aguardar as matérias. Por que a oposição não se manifesta? Porque a oposição brasileira é assim, né? O pessoal obcecado com as 4 bombas. Pagu! Para. Oposição não tem muito o que dizer. Aécio. Disseu é convincente nos depoimentos. Eu confesso que com a confusão da matéria do Lula, eu não tive tempo de observar com atenção o depoimento do Dirceu. Eu vou assistir, vi pedaços, mas não vou falar sobre ele sem ter visto na íntegra e com atenção. Só reforço que eu já falei aqui que desafia a lógica e qualquer bom senso político que o PSDB tivesse indicado quem quer que seja para um cargo, né, de direção na Petrobras, né? Isso é de um ridículo atroz. O Lula já me ameaçou de processo? Não, ele já me processa. Não só a mim, como a revista, como colegas, inclusive Felipe Coutinho, autor da matéria de hoje. Entre outros muitos jornalísticos, entre outros muitos jornalistas, né? O direito dele. Como o Dilma se comporta em relação ao Lula, os dois têm uma relação difícil, né? Que é ter uma distância segura do Lula, né? Mas o PT, ao contrário, está realmente seguindo o caminho de entrelaçar seu destino com o do ex-presidente Lula. O que será bem interessante de acompanhar, né? Não adianta jogar o Lula pelo Lula de 2010, no semideus. O Lula de 2016 é outro Lula. E quem sabe o que vai ser o Lula de 2018? Quem está com o chip um pouco atrasado pode acabar avaliando de forma equivocada a força eleitoral e política de alguns. Se o Lula mudou de opinião sobre a imprensa de 89 para cá, mudou, né? Mudou. Depois que quando ele estava na oposição, ele era muito bem tratado e, em certo sentido, até acho que a imprensa acabava não prestando atenção nele, né?
Mas realmente, depois do mensalão, não teve, foi um caminho sem volta, né? Como não apresentar os fatos que se impunham todos os dias ou que eram investigados cotidianamente por nós jornalistas, né? Como isso não vai afetá-lo. Mas quem permitiu, criou ou assistiu a esquemas como o Petrolão, Mensalão, entre tantos outros filhotes de corrupção, não deve ter ficado muito feliz com a atuação da imprensa, né? Delação da Andrade, apesar do que estão falando, tá mal parada. Moita, né? Moita é muito bom, cara. Esse esquema da merenda aqui em São Paulo, no gabinete do Alckmin, é suco de laranja, moita, como é que é? O outro lá, o Shebab. É, esse país é realmente paraíso da corrupção, né? Nem merenda eles deixam em paz. Sobre o Anderson Dornelles, assessor da Dilma, ex-assessor da Dilma, acho que ainda vai dar o que falar nesse ano. Não sei se é estranha a história de São Paulo. Eu não analisei o processo, as denúncias, eu só vi realmente no noticiário. Me pareceu bem asqueroso, para falar a verdade. Vamos para as últimas? Pagou, para! Janot e Cunha. Olha, o Cunha tem um problemaço, ou vários, vários problemas, mas o Janot tem um problema em menor escala, porque o pedido dele de afastamento do Eduardo Cunha não é tão consistente quanto deveria ser, né? Nós já falamos sobre isso, já escrevi sobre isso, já deixei apagou, gente, calma. E ele vai ter que convencer o Supremo de que realmente há elementos para afastá-lo. Uma coisa é corrupção, outra que é muito grande, há indícios, evidências e provas fartas. Outra coisa, como eu sempre repito, é que são os elementos necessários para afastá-lo do cargo, que tem a ver com obstrução de justiça, tem a ver com um tipo especial de crime. Outro problema do Janot também é em relação à prisão do André Esteves. Também, como nós falamos, assim como a gente aponta os muitos méritos da Lava Jato, especialmente em Curitiba, quando há exageros ou erros, ou o que assim nos parece, né? A avaliação pode estar errada também, é preciso apontá-los, né? A prisão do André Esteves não continha, a meu ver, elementos suficientes, né? E os ministros do Supremo, aos poucos, eu acho que se convenceram disso, pelo menos boa parte deles. O que não significa que André Esteves e BTG não estejam envolvidos em casos de corrupção, sobretudo na BR Distribuidora, como nós mesmos, na revista Época, denunciamos. Mas a atuação da PGR tem que ser acompanhada com muita atenção,
né? Porque são dois erros, a meu ver, erros jurídicos, no sentido de estratégia mesmo, né? Porque se você pede o afastamento do presidente da Câmara, você tem que ter bala para isso, né? Porque tomar um não é um desgaste muito grande, né? Assim como o episódio do Delcídio, né? Que as provas contra o Delcídio eram fatas, era muito evidente, né? Assim como o advogado, etc. Mas no caso do André Esteves, não, né? Aparentemente não. Então são desgastes e erros que têm consequências, né? Políticas, jurídicas, criminais. Isso, poucas pessoas falam isso, mas isso pode atrapalhar muito o andamento dos demais processos no Supremo, porque os ministros acabam perdendo um pouco da confiança, né? Até agora havia uma sintonia muito fina, muito profícua, né? É o tipo de caso que você não pode errar. E errar é no sentido de avançar o sinal, de dizer que a prova é suficiente, os ministros de certa forma confiarem, e isso não acontecer, né? Então a pressão agora sobre a equipe do Janot e dele mesmo vai ser grande. E tem que ser grande. A responsabilidade é grande e é essa, né? Tem perguntas irrespondíveis, gente. Saludos a Bolívia. Opa, temos leitores dos demônios, que bom. Fico feliz, espero que vocês gostem. Ótimo. Vamos para a última? Tô contando tudo. O pouco que eu sei. Vai ter bomba antes de sábado? Eu sempre fico receoso em anunciar bombas ou dizer que as coisas são fortes, porque hoje em dia matérias que derrubariam presidentes, ministros, enfim, são são tidas como normais, né? Estamos anestesiados diante diante dessa banalidade, né? Da corrupção, do sistema político putrefato, né? Isso terá consequências muito ruins pro Brasil, viu? Mantenho meu realismo pessimista nesse sentido, né? Da crise de representatividade. Certo, pessoal? Japonesa Federal. Gente, Japonesa Federal, coitado do seu Newton. Ele tá tão famoso que ele não pode mais sair na rua. Então, no máximo, ele leva. Ele vai assustar, ele aparece lá, se ele tocar na casa de alguém, o porteiro sai correndo já, sai voado, né? Ou então solta o cachorro para morder. Eu já falei, se aparecer aqui, pagou, morde japonês. Brincadeira aí, Newton. Então ele tá muito famoso, ele não tem condição de ir mais pra rua e tal, ele faz trânsito de ML pra cadeia, coisas mais simples, né? E mantém as tarefas burocráticas dele, né? Mas imagina, virou o rosto da prisão da Lava Jato, né? Mas continua em todas as fotos. Papagaio de pirata. Mas vai ser a máscara do carnaval, né?
Sem dúvida. Vamos para a última? Só, o que aconteceu hoje é parte da bomba, de uma das bombas. Isso eu digo pra vocês. É isso? De mais urgente? Até porque tem muitas coisas que eu não posso. Queria poder falar com vocês, eu não posso porque ainda são sigilosas, eu não posso porque realmente não tive tempo de apurar ou de estar a par, né? Não vou aqui ficar falando bobagem pra vocês, né? Falo bobagem sobre as coisas que eu estudei, ou pesquisei, ou apurei, ou a equipe apurou. A pessoa tá cantando já isso. Beleza, pessoal? Amanhã a gente continua. Semana passada foi bem sobressaltada, né? Essa semana eu espero que a gente mantenha um ritmo aí até a véspera do carnaval, para vocês curtirem bastante o carnaval bem informados. Você precisa de estagiário? Sempre precisa de estagiário. Trabalhar de graça aqui tá ótimo. Não vai faltar trabalho. Tá bom? Obrigado, desculpa o atraso. E amanhã a gente se vê. Um abraço, gente. Tchau, tchau.